É um prazer estar novamente com vocês aqui nos nossos vídeos, comentando alguns aspectos relevantes do direito eleitoral para concursos públicos. E agora eu gostaria que vocês abrissem comigo a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, e aí nós vamos verificar aqui a inelegibilidade tratada na linha J do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar. Mas a inelegibilidade que eu quero tratar na linha J, nesse momento da aula, é a que trata da doação ou da captação ou gastos ilícitos de recursos em campanha. Certo? Porque a linha J, vamos à leitura dela, da Lei Complementar 64 de 90, artigo 1º, inciso 1, a linha J. Diz o seguinte: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, não vamos tratar disso, por captação ilícita de sufrágio, não vamos tratar disso, por doação, que eu gostaria de fazer uma menção a esse tema, e por captação ou gastos ilícitos de recursos na campanha, certo? Ora, a lei ainda vai mais adiante, fala de condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas, também não vamos tratar disso, mas todas as causas ali tratadas na linha J dizem o seguinte, que a lei fala que impliquem cassação do registro ou do diploma, a pessoa ficará inelegível por 8 anos a contar da eleição. Que impliquem, reparem, cassação do registro ou diploma. Significa dizer que se a pessoa for condenada por uma doação, por uma captação ou gastos ilícitos de recursos, num processo específico na Justiça Eleitoral, ela ficará inelegível. Mas desde que nesse processo específico tenha sido determinada a cassação do registro ou diploma. Por quê? Se não foi aplicada essa sanção, nem a cassação do registro ou diploma, foi aplicada, por exemplo, uma multa eleitoral, não ensejará a hipótese aqui, a hipótese da inelegibilidade, certo? É importante observar, portanto, restringindo o nosso comentário especificamente à captação ou gastos ilícitos de recursos, que a desaprovação das contas em procedimento eleitoral, com base no artigo 30, inciso 3º da Lei 9.504, que é o processo de prestação de contas, quando verificadas falhas que comprometam aquela regularidade das contas, não acarreta esse fato por si só, em razão daquele procedimento de prestação de contas, não acarreta por si só uma inelegibilidade, pois é imprescindível que ocorra uma representação com pedidos de cassação do registro ou diploma, na forma do artigo 30A da norma de regência. É ser disso que nem toda a insanabilidade das contas, né, é caracterizadora de abuso do poder econômico. O que nós queremos dizer com isso? Ora, a Justiça Eleitoral tem uma subfase que é a seguinte: ocorreu a eleição e a votação é uma fase do denominado processo eleitoral. Depois da eleição ou votação, nós vamos ter a prestação de contas dos candidatos eleitos no mês de novembro, essa prestação de contas dos candidatos eleitos, porque o candidato que é eleito, para que ele receba o seu diploma e possa tomar posse, é necessário que ele tenha uma espécie de aprovação das contas, né? Uma espécie não, que sejam aprovadas as contas, que ele tenha pelo menos prestado as contas. No entanto, o que acontece com a maioria, com grande parte dos candidatos? Eles têm as suas contas desaprovadas, mas nem toda desaprovação é causa de abuso do poder econômico. Então é necessário que aquelas desaprovações que realmente têm ali uma captação ilícita de recursos ou gastos ilícitos de recursos sejam alvo de um procedimento autônomo previsto no artigo 30-A da Lei 9.504. E é nessa ação
né, que eu chamo no meu livro de ACGIR, ação de captação ou gastos ilícitos de recursos, ou simplesmente representação do artigo 30A, é que se declarará a negação ao diploma ou a nulificação do diploma. E em razão dessa decisão na ACGIR, na representação do 30A, é que o candidato eleito e diplomado poderá se tornar inelegível pela linha J, né? Isso é muito interessante, tá? Porque não é o processo, eu gostaria que você anotasse aí, de prestação de contas que gera a inelegibilidade, e sim a ação cabível que pode se louvar, se basear nos autos desse processo de prestação de contas, certo? Muito bem. Então, ainda completando, é interessante observar, né, que no processo de prestação de contas é possível que essa decisão seja pela desaprovação por irregularidade insanável, que seria o artigo 30, inciso 3 da Lei 9.504, uma irregularidade insanável. Mas geralmente não constitui a desaprovação, é isso que nós estamos falando, por si só um ato de gravidade ou um ato que possa acarretar a incidência do abuso do poder econômico ao ponto de desequilibrar as campanhas ou gerar um abalo maior. O importante sempre é verificar o rito processual do 30A. O 30A vai seguir o rito do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90. E ali o processo de prestação de contas servirá de suporte também para a representação do artigo 22 dessa lei. E lá se concluirá pela gravidade ou pela razoabilidade dos fatos, proporcionalidade dos fatos, ao ponto de influenciarem no pleito eleitoral, na lisura das eleições. E essa decisão é que acarretará uma punição. Qual será a punição sendo julgada procedente? A anulação do diploma, artigo 30A, ou negativa do diploma. Geralmente a negação do diploma não se obtém nessa ação a ponto de a ação ser julgada para se negar o diploma. Não dá tempo útil, geralmente, o resultado do processo para isso. Então essa ação ela vai nulificar, anular o diploma. Ah, e se anular o diploma, qual é o efeito automático? Qual seria o efeito consequencial da anulabilidade do diploma previsto na Lei Complementar 64 de 90, na linha J, quando fala em captação ilícita de recursos? Seria exatamente o quê? A inelegibilidade por 8 anos. Então, a inelegibilidade por 8 anos não precisa nem constar da sentença ou do acórdão do artigo 30A, né? Pode constar da petição inicial, da sentença, do acórdão, mas mesmo que haja uma omissão nessa questão, o efeito é automático, ou seja, a análise daquele acórdão, numa eventual impugnação ao requerimento de registro, pode ser verificada como uma hipótese realmente de se negar o registro, porque aí o candidato estará numa inelegibilidade pré-existente para uma eleição futura, certo? Então, pelo 30A, ele perde aquela eleição e fica inelegível por 8 anos. Se ele fosse candidatar naqueles 8 anos seguintes, né, a Justiça Eleitoral indeferirá o requerimento de registro, seja através de uma ação de impugnação ao requerimento de registro ou no próprio requerimento de registro. Porque se verificará que essa pessoa está o quê? Esse cidadão inelegível. Porque aqui se aplica a linha J nesse aspecto, certo? É muito interessante essa questão também, para que você tenha aqui uma visibilidade maior do tema. E reparem que a lei fala que pune-se aqui também o doador na linha J, mas aqui existe uma duplicidade de punições, pois a linha P trata da mesma hipótese, a linha P da lei complementar. Não incide aqui o bis in idem das inelegibilidades, né? A linha P da lei complementar diz o seguinte, vamos aqui abrir comigo, por favor, a linha P.
Vamos aqui, só um minutinho, na linha P. Deixa eu só localizar aqui. A linha P. Só um minutinho. Às vezes a gente tem essa dificuldade aqui na abertura do livro, mas é porque eu preciso fazer a leitura para vocês específica da linha P. É o artigo 1º, inciso 1, a linha P. Desculpa. Diz assim: a pessoa física e os dirigentes de pessoas jurídicas responsáveis por doações eleitorais tidas por ilegais por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral ficam inelegíveis por 8 anos após a decisão, observando-se o procedimento previsto no artigo 22 da Lei 64. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, para o doador, incide a linha P. E aqui na linha P não se fala mais em dirigentes de pessoas jurídicas, porque as pessoas jurídicas não podem mais doar para a campanha, somente as pessoas físicas. Certo? Então foram esses os pequenos comentários até agora e vamos seguir com outros temas relevantíssimos do direito eleitoral.